Tudo começa com um sonho, um propósito, um objetivo que ganha vida por meio do empenho, da disciplina e da busca pela excelência. Desde 1950, com a criação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, nossa vocação é a inovação na saúde e o compromisso com as pessoas. A FELUMA, Fundação Educacional Lucas Machado, como uma instituição filantrópica dedicada ao ensino, pesquisa e assistência em saúde, se destaca por seu sistema certificado de gestão, sendo referência em serviços de alta qualidade, desenvolvimento de pessoas e governança. Somos um amplo complexo de instituições sólidas e integradas. Vamos conhecer um pouco mais? A Faculdade de Ciências Médicas, essência de todo o sistema FELUMA, é uma das principais instituições de ensino em saúde do país, com reconhecimento e tradição no setor. Nossa missão é oferecer cursos de graduação e pós-graduação de excelência, visando formar profissionais altamente capacitados e preparados para atuar no mercado de trabalho com elevado desempenho. Além disso, buscamos promover o desenvolvimento contínuo dos estudantes, oferecendo cursos de extensão, programas de residência, especialização hospitalar, fellowship e mestrado. A faculdade também integra campos de formação prática, laboratórios de ponta, como de habilidades e simulação realística, LabSim, clínicas escola de odontologia, psicologia e fisioterapia, internato de saúde coletiva, além do nosso projeto de internacionalização com estágios no exterior. Para prestar um serviço de excelência ao Sistema Único de Saúde, a FELUMA possui em sua rede assistencial própria o Ambulatório Ciências Médicas, espaço de integração do ensino com a assistência, que proporciona prática supervisionada aos estudantes desde o primeiro ano. O Hospital Universitário Ciências Médicas, referência em ensino e assistência de qualidade, oferecendo uma sólida gama de especialidades, com 100% dos leitos das consultas e dos exames dedicados ao SUS. E o Instituto de Olhos, referência em oftalmologia no estado de Minas Gerais, com capacidade para mais de 2.000 procedimentos por dia, via SUS, em diversas subespecialidades, além de contar com um moderno serviço de urgência. Fomentar a produção artística e ampliar o acesso à cultura são valores de alta importância para nós. Pensando nisso, criamos o Instituto Cultural Ciências Médicas, que engloba o nosso Centro de Memória, nossa editora e o Teatro FELUMA, nosso espaço de incentivo e propagação de ciência e também de arte e cultura. A FELUMA é reconhecida por sua vanguarda, em constante busca pelo novo. Essa vocação resultou na criação do Instituto de Inovação, um dos nossos destaques, agregando projetos que aliam propostas acadêmicas e de mercado para melhoria contínua na área da saúde. Somos conhecidos também por nossa experiência em processos de avaliação, com a FELUMA Concursos, e contamos sempre com a atuação de nossos departamentos administrativos, nossa gestão assertiva e profissionais motivados. O alto padrão dos egressos, dos profissionais e dos serviços oferecidos faz da FELUMA referência em filantropia, educação, saúde, ciência e tecnologia. E não vamos parar por aí. Estamos sempre expandindo atividades e crescendo a partir de parcerias e novos negócios. Afinal, nossa tradição é inovar, com excelência sempre. FELUMA. Anunciamos a presença do Dr. Wagner Eduardo Ferreira, presidente da Fundação Educacional Lucas Machado, mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e Instituto Ciências Médicas, a quem convidamos para subir ao palco e proferir suas palavras. Bem, boa noite, senhoras e senhores, boa noite, autoridades presentes, alunas, alunos, funcionários da Fundação. É com muita honra e prazer que estou aqui para tecer algumas considerações.
Eu não pude estar aqui ontem, o professor Zé Celso, nosso reitor, me representou. Eu estou com, além dos problemas normais da vida, trabalho, a fundação, estou com um problema de saúde familiar que está complicado, né? Leandro, pego você, né, como professor nosso, e a FELUMA tem a dizer que ações como essa, que valorizam disciplinas como a ética, né, a deontologia médica, não é isso? É outro termo, né, que se usa. No meu tempo que eu tive aula, tem 35 anos de formado, a gente tinha medicina legal. E é fundamental para que a gente aprenda as condutas e o curso da história em relação à questão ética, à questão trabalhista, à questão legal, as coisas inerentes à própria relação humana que a gente tem dentro da prática médica e dos outros cursos também da área de saúde. Então, eu trago aqui o nosso apoio incondicional a toda ação desse tipo e continuamos a apoiar sempre tudo que vier nesse sentido. A instituição está crescendo muito. Temos que ter os valores bem firmes e fundamentados. Nós hoje temos próximo de 3.000 funcionários. Aí eu estou contando os que são CLT, os que são pessoas jurídicas, que são, por exemplo, os nossos advogados. Nós temos um escritório trabalhista, eu estou contando eles. Tem um escritório trabalhista que tem 8 advogados, que nos serve, né? São pessoas jurídicas, né? A gente está considerando que eles são da casa, todas as cerimônias e comemorações, a gente convida todos, né? Por isso que eu chego próximo de 3.000 funcionários. Estamos contratando agora, vamos inaugurar dia 10 aproximadamente, o UNACOM, Unidade de Tratamento de Câncer, do lado da Igreja do Santo Agostinho, atrás do Colégio Santo Agostinho, ali na Avenida Amazonas. Então, esse vídeo já ficou desatualizado, porque essa unidade não consta no vídeo que foi feito esse ano. O crescimento nosso tem sido de aproximadamente 20% em termos de crescimento da instituição. E somos filantrópicos, em dia com o SEBAS, até 31 de dezembro desse ano, 20% das vagas ProUni, todas estão em dia, e 100% de atendimento e assistência SUS. É o que, basicamente, a lei manda, e a gente cumpre a risca e temos o SEBAS. Baseado nisso, essa casa de 75 anos, eu costumo dizer, para quem não sabe, essa casa nasceu de uma briga na Universidade Federal, há 75 anos atrás. E muita gente assusta. Lucas Machado, a gente fala isso, mas não é bem isso, né? Eles contam isso até, acho que o Luquinhas está aí, o neto do fundador. Né, Luquinhas? Contam isso, né? Mas a gente, às vezes, floreia um pouquinho, mas parece que houve uma discordância lá, e o professor Lucas Machado, fundador, com o grupo dele, saiu e fundou a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ela não foi criada com o objetivo de ganhar dinheiro, de fundar uma empresa, foi por uma discordância, vamos dizer assim, com o Clóvis Salgado. Hoje, nós estamos assumindo a Cruz Vermelha a partir de 1º de outubro, né, Flávio? O prédio da Cruz Vermelha. Sabe o nome do edifício da Cruz Vermelha, Luquinhas? Neto do fundador. Chama edifício Clóvis Salgado. Aí eu estou brincando, falando, nós vamos fazer as pazes depois da morte de ambos, né, Luquinhas? Então, estamos construindo 40 salas de aula, 40 consultórios para atender as especialidades 100% SUS, de 13 salas de aula no prédio da Cruz Vermelha. Então, nós estamos crescendo muito, não perdendo de vista a qualidade. E eu, particularmente, quando em 2005 nós tínhamos um problema jurídico de passivo trabalhista, passivo dos professores, nós hoje estamos bem equacionados. As demandas são as demandas diárias de qualquer empresa, mas estamos em dia com todas as obrigações. Mas acho que todo mundo tem que entender que, para ficar em dia, tem que respeitar a lei. E no rigor da lei, prefiro assim. Felicidades na jornada de hoje, bom proveito para todos que estão participando ativamente e parabéns a todos que organizaram. Brandão, um abraço no coração, e a única coisa que eu vou fazer agora é ir na casa do meu irmão, que não está bem, mas no fundinho eu vou estar torcendo contra o Atlético. Uma boa noite, obrigado, um beijo no coração de todas e de todos.
agradecemos a presença do Dr. Flávio Gonçalves, diretor operacional da Feluma. Daremos início agora à nossa última mesa do evento, que vai debater a Tabela Brasileira de Dano Corporal, a ABM-LPM. Para esse momento, convidamos ao palco o Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira, desembargador primeiro vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Convidamos também a doutora Vivian Espina, médica perita e coordenadora científica da Tabela Brasileira ABM-LPM. E para mediação, contamos com a doutora Flávia Pereira Costa, presidente da ABM-LPM Regional de Minas Gerais, e com o professor Dr. Leandro Duarte de Carvalho, chefe do Departamento Ético Legal e do Exercício Profissional da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Com a palavra, doutora Vivian Espina. Isso. Boa noite a todos. É um grande prazer estar nessa casa, né? Eu teço meus agradecimentos à comissão organizadora, na pessoa do doutor Leandro. Muito obrigada pelo convite, doutora Flávia. Está aqui a presença de ilustres autoridades do direito, doutor Sebastião. É uma grande honra, é um grande prazer estar aqui na casa de vocês. Saúdo a todos os colegas médicos, aos estudantes de medicina, aos operadores do direito, aos estudantes de direito e todos os outros profissionais que estão aqui presentes. Como que vocês estão me recebendo na sua casa, também eu apresento a minha casa, né? Hoje, eu sou professora convidada do Instituto Oscar Freire, que é com o professor titular doutor Ivan Miziara e doutora Carmen Miziara, é uma das residências médicas que tem no Brasil, de Medicina Legal e Perícias Médicas, é no Instituto Oscar Freire, então convido a vocês, quando estiverem em São Paulo, a conhecer a minha casa também. E a gente, para lembrar, principalmente para os estudantes de medicina, né, quantas especialidades médicas existem, vocês que vão, né, posteriormente escolher qual área vão se dedicar, doar o seu coração. Então, hoje, a gente tem 55 especialidades e 62 áreas de atuação, contando 117 áreas específicas do conhecimento, conforme a resolução do CFM 2380 de 2024. E está lá, Medicina Legal e Perícia Médica. Então, você, porventura, né, se apaixone por essa especialidade, saiba que Medicina Legal e Perícias Médicas é uma especialidade desde 2011. Né? Somos legistas, não só legistas, né? Temos 2 legistas aqui na plateia, que saúdo também. Então, a perícia médica é muito mais do que isso. Tá? E a gente tem várias áreas de atuação. E apresento para vocês também a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que é a associação técnica e científica que levanta a nossa especialidade. Tá? Falando da residência médica, hoje nós temos 2 residências médicas, uma em São Paulo e outra em Fortaleza, no Ceará. Temos diversos cursos de pós-graduação, né, em São Paulo e no Brasil afora, lembrando da nossa especialidade. E a gente pode atuar na área penal, na área civil, na área trabalhista, na área securitária, previdenciária ou administrativa. E toda vez, né, que a autoridade que aqui nos representa, o doutor Sebastião, precisar de um conhecimento técnico, né, médico, ele vai precisar de um perito. E, nesse momento, né, num litígio judicial em que se alega, né, um ato ilícito, um dano moral, um dano extrapatrimonial, um dano estético, um dano existencial, né, vai ter a figura do perito. E, pensando assim historicamente, trazendo historicamente, quando que para a gente chegar nesse momento da tabela, quando que a gente começa a pensar em dano físico, né? A Revolução Industrial no século XVIII, os acidentes de trabalho. A Primeira e Segunda Guerra Mundial com os mutilados. E, atualmente, né, quem nunca, né, levaram um retrovisor um motoqueiro, né? Os acidentes automobilísticos no século XX. E com a evolução também da medicina, da tecnologia, a gente tem grandes sequelados, pessoas que sobrevivem a grandes acidentes.
os grandes handicaps. Então, a gente vai ter um dano decorrente de uma condição do trabalho, um acidente típico, um acidente de trajeto, uma doença profissional, uma doença relacionada ao trabalho, ou um evento traumático qualquer, um acidente de trânsito, ou, eventualmente, um dano associado à assistência à saúde, o, entre aspas, alegado erro médico. Tudo isso pode gerar um dano. E esse dano é personalíssimo, né? Daquela pessoa que tem uma repercussão pessoal, individual, na relação social e, eventualmente, na sua capacidade de trabalho. E quem será nosso periciado? Aquela pessoa que a gente vai avaliar pode ser uma criança, pode ser um idoso ou um adulto jovem, e tem suas características peculiares. E a gente vai avaliar nos diversos domínios, como diz a CIF, né? O domínio da aprendizagem, como ler, escrever, fazer um cálculo, o domínio da comunicação, produzir ou receber mensagens, da mobilidade, carregar objetos, andar, usar transporte ou dirigir, o autocuidado, banhar-se, vestir-se, alimentar-se, a vida doméstica, realizar compras, cozinhar, cuidar da casa, as relações interpessoais com estranhos, família e os relacionamentos íntimos. As áreas principais da vida: educação, trabalho, transações econômicas, a vida comunitária, social e cívica, desde a recreação, a religião, até a capacidade de votar. Então, a gente tem aqui nesse slide 3 indivíduos diferentes que têm sequelas semelhantes, mas a gente pode dizer que a participação deles é diferente, a partir de produtos de tecnologia, da acessibilidade. Então, não necessariamente a mesma sequela vai determinar a mesma restrição na participação daquele indivíduo. E daí, de onde surgem essas tabelas? Para que servem as tabelas? Então, as tabelas trazem os percentuais, um número, para traduzir um dano biológico para posterior valoração ou indenização para o julgador ponderar. E de onde que vem esse nome barema, né? Tabelas ou baremas? Então, François Barème, né, foi um matemático francês, um dos fundadores da contabilidade moderna, e daí que vem o nome barema ou tabela. E aí, como que a gente vai falar? Quanto que vale a perda, a amputação de uma mão, a perda da visão, né, ficar mudo? Como que a gente vai dizer quanto que vale cada percentual? O corpo inteiro não é muito importante? Como dizer que uma parte vale mais do que a outra? Isso é impossível, né? A gente vai dizer que uma fratura é melhor ou pior que a perda da visão de um olho? Ou que é melhor ou pior do que a amputação da falange distal do seu 4º dedo? Ou é melhor ou pior do que ficar paraplégico? Então, as tabelas, na verdade, são um consenso entre especialistas. Tem uma influência sociocultural do país que originou. É um instrumento do médico perito. É meramente indicativa, evita excessos ou distorções, reduz a subjetividade, uniformiza casos análogos e deve ser atualizada periodicamente. Então, ela visa a igualdade, a transparência e deve ser reprodutível. Então, eu trago alguma coisa histórica para a gente ver que os baremas ou as tabelas não são de agora, né? Desde a década de 50, né, a escola francesa do Le Concours Médical já publica diversas edições, né, de tabelas ou baremas para apurar o dano no corpo. Né? O anexo, né, 2 do Decreto-Lei 352 de 2007, a tabela portuguesa, a tabela do CEREDOC, ou a tabela europeia, que foi ditada em 2 edições. A tabela do AMA, da Sociedade Médica Americana, tem quase 700 páginas na sua última edição, a 6ª edição. E a gente tem a tabela, né? Quem nunca ouviu falar da tabela da SUSEP? Né? A tabela da SUSEP tem 1,5 páginas. Né? Ela foi publicada na Circular 29 de 1991, né? Uma tabela de seguros que a gente usava ou usa, por analogia, em processos de indenização na esfera civil ou trabalhista. E divide os danos em danos totais ou parciais e os danos incompletos em mínimo, médio e máximo. E algumas sequelas, né, algumas lesões, como a alienação mental 100%, a perda total da visão de um olho 30%, e a anquilose total de um dos tornozelos 20%. E a gente também tem outra tabela aqui no Brasil, que é a tabela do DPVAT. O seguro DPVAT, o seguro obrigatório. Quando a gente vai fazer a documentação do carro, a gente tem que pagar aquele percentual do seguro obrigatório. Recentemente foi revogado o DPVAT, agora temos o ISPVAT, mas isso é para outro dia. Também divide os danos em danos totais e parciais, completo e incompleto, tendo uma diferença que divide o incompleto em residual, leve, médio e intenso.
Tem as lesões neurológicas, que são 100%, as lesões de órgãos e estruturas craniofaciais, 100%, a perda do baço, 10%, e a perda completa da mobilidade do tornozelo, 25%. Uma curiosidade, a tabela do DPVAT, ela apura o dano em percentual de todas as articulações no mesmo percentual. Então, a perda da mobilidade do ombro, do punho, do tornozelo, do joelho, do quadril, tudo é 25%. Meio incongruente, né? Pensando que algumas articulações têm prioridade na funcionalidade e na mobilidade do corpo humano. E a gente publicou, em 2018, no Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas, um comparativo, né, das tabelas, para saber qual que é a diferença das tabelas, né? Qual a diferença da tabela do Brasil, que todo mundo já ouviu falar, da tabela da SUSEP, com as tabelas internacionais, como a tabela da AMA e a tabela portuguesa. E a gente percebe que não tem muitas diferenças, né? Como é um consenso entre especialistas, elas são parecidas em alguns aspectos, mas a gente percebe que a tabela da SUSEP, né, falta muitas lesões ou muitas sequelas não são previstas na tabela da SUSEP. E no Congresso, agora, esse ano, no dia 6 de setembro de 2024, na cidade do Rio de Janeiro, a gente teve o lançamento da tabela brasileira para apuração do dano corporal, que é essa tabela aqui, que foi lançada pela associação, visando instrumentalizar a atividade do médico perito nas suas atividades de avaliação ou apuração do dano biológico, né, no âmbito civil e trabalhista. E a gente sabe que é impossível a gente dizer, de forma fidedigna, qual o percentual do dano correspondente àquela sequela, né? É impossível a gente mensurar o imensurável, mas a gente admite tabelas com uma correspondência numérica, né, formulada através de consenso de médicos especialistas, na tentativa de expressar um dano biológico, visando parear avaliações periciais em situações similares, né, mitigando a subjetividade e expor de forma clara, objetiva e transparente o dano apurado, a fim de fornecer valores a ser empoderados pela autoridade requisitante, né? A autoridade. E, no Brasil, a gente utilizava predominantemente as duas tabelas, a DPVAT e da SUSEP, para a valoração do dano corporal no âmbito civil e trabalhista. Referências de natureza securitária que elencam essencialmente danos osteomusculares e sensoriais, sumárias e desatualizadas, as quais não correspondem à taxa de incapacidade fisiológica fidedigna e nem de comprometimento de capacidade laboral. Então, diante da presente necessidade de se dispor de um instrumento médico-pericial mais adequado para a apuração sistemática e assertiva do dano corporal no Brasil, visando a representação do comprometimento anatômico e ou funcional de caráter permanente de segmento, membro, órgão ou sistema do corpo humano, conforme as diretrizes técnicas da especialidade de medicina legal e perícia médica, considerando a metodologia pericial consentânea com o atual estado da arte, propõe-se a tabela brasileira para a apuração do dano corporal. Então, a gente fez um estudo, uma análise, uma comparação das referências internacionais, inclusive das próprias nossas, né? As tabelas do DPVAT e da SUSEP. A gente fez um estudo, uma comparação dessas tabelas e uma adaptação no nosso contexto médico-pericial brasileiro. Foi uma gestação de 14 meses, né? Teve a coordenação da Associação Brasileira de Medicina e Perícias Médicas. A gente teve uma coordenação nacional, que eu fui a coordenadora, uma coordenação internacional, que foi o professor Duarte Nuno, que é o vice-presidente da Ceredoc, e foi um dos autores da tabela do Ceredoc, que é a tabela europeia, e também da tabela portuguesa, né? Foi composta por mais de 50 especialistas em medicina legal e perícias médicas das 5 regiões do Brasil: Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Alagoas, e assim por diante. Representantes da Associação Brasileira de Medicina Legal, da entidade brasileira e de todas as regionais. Tivemos revisores nacionais, revisores internacionais, e foi aprovada pela Comissão Científica da Associação Brasileira. E como que a tabela é dividida? É dividida em capítulos, em subcapítulos, em títulos, artigos e alíneas, conforme os órgãos e sistemas do corpo humano. Então, só fazendo destaque a 2 capítulos, o capítulo 1º, o sistema nervoso, a gente tem o subcapítulo, né, das enfermidades psíquicas, né, o transtorno do estresse pós-traumático está previsto na tabela brasileira. E também temos no capítulo 10 o sistema cutâneo, né? A pele não é apenas dano estético. A pele também é o maior órgão do corpo humano,
não é isso? Então, a pele regula, né, a temperatura, a transpiração e assim por diante. Então, a pele não é meramente um dano estético, também tem a sua repercussão funcional no corpo humano. E a gente tem alguns princípios gerais, né? A gente sabe que o dano corporal, a alteração da integridade física ou psíquica do indivíduo, é um dos diversos parâmetros da avaliação do dano na pessoa. E não esgota o extenso tema e nem minimiza a análise técnica médico-pericial prevista global e integral na sede do dano à pessoa. Então, o dano biológico, a perda anatômica e o funcional, é só um dos diversos aspectos da repercussão daquele dano naquele indivíduo. Né? O diagnóstico médico, nosológico ou síndrome do dano adota os preceitos, né, internacionais da CID e da CIF. O dano deve ser apurado após a consolidação médico-legal da lesão. O que significa isso? Há de se apurar que é uma sequela, que é um dano permanente. Foram esgotadas todas as terapêuticas previstas para a melhora daquela lesão. Orientações para o uso. Admite-se de forma arbitrária que o indivíduo representa 100%. E que as sequelas são elencadas em um valor fixo ou numa faixa. A gente colocou uma faixa considerando que, eventualmente, há um polimorfismo de apresentação de um mesmo quadro sequelar. Devemos estabelecer o nexo de causalidade entre um evento, né, por exemplo, o trabalho, e aquela sequela. E a soma das sequelas individuais no mesmo segmento, membro, órgão ou sistema não deve ultrapassar o percentual correspondente à perda completa do mesmo membro, órgão e sistema. E a soma de sequelas em órgãos ou membros distintos não pode ultrapassar a 100%. As situações não previstas, né, as sequelas não descritas na tabela, devem ser apuradas por analogia. E deve-se identificar no indivíduo periciado a existência de um estado anterior, né, para verificar se houve ou não uma interferência daquela sequela. Então, esse aqui é um recorte da nossa tabela, só para vocês terem como exemplo. Por exemplo, a amputação de um membro superior. Nós consideramos a dominância, então a amputação do membro dominante, teoricamente, causa um prejuízo morfofuncional pior, né, do que a perda do membro não dominante. Então, a gente tem. E os vários segmentos que podem ser amputados. Na antiga da tabela da SUSEP, só havia amputação do membro superior, não diferenciando a dominância e não diferenciando também a altura dessa amputação. A gente verifica também, quando eu falei da faixa, né, de dano, considerando algum ortopedista aqui na plateia? Não? Tem? Tem um ortopedista, ela está escondido? Ah, levantou o braço. Então, o ortopedista que está aqui, que é a nossa prova viva, né, sabe que a artrodese ou anquilose do cotovelo numa posição não funcional vai determinar um prejuízo maior de participação daquele indivíduo. Né? Então, por isso que uma artrodese ou uma anquilose, teoricamente, não teríamos artrodese não funcional, né? Seria uma falha na assistência, né? Mas vamos pensar que, eventualmente, pode acontecer. Então, uma anquilose não funcional seria 25% no membro dominante e uma anquilose funcional seria 20%, por isso a faixa. Né? E a gente também tem, não só o prejuízo da visão, a gente pode ter um trauma craniofacial com uma ptose palpebral. Há um dano? Há um dever de indenizar? Só porque não está previsto naquela tabela antiga, não há dever de indenizar, apesar de existir um dano? Como que eu vou descrever esse dano para a autoridade? A gente pode fazer uma analogia à perda da visão? Não, né? A perda da visão para uma ptose palpebral tem uma distância muito grande. Então, a gente previu, né, as alterações dos anexos oculares. Né? A perda auditiva, o doutor Leandro muito bem, né, comentou comigo que a perda auditiva, principalmente a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, PAIRO, né? Normalmente não tinha uma valorização daquele dano, porque não determinava um prejuízo nas frequências relacionadas à fala. E não haveria incapacidade para o trabalho. Mas há um dano biológico. Há um dano biológico. Então, considerando a média, né, das perdas auditivas nas frequências avaliadas, a gente vai apurar um dano naquele indivíduo, sim, independente se há ou não um prejuízo da capacidade laborativa. Então, aqui a gente colocou, pensando na dificuldade que os nossos médicos peritos, que não necessariamente são otorrinos, e deverão apurar um dano
né, biológico naquele periciado, a gente colocou até um exemplo da apuração do dano da perda auditiva. E a gente vai também destacar o nosso grupo de trabalho, né, o grupo de redatores, que, como eu falei, do Brasil todo, né, faço destaque a uma das nossas revisoras, a doutora Flávia Pereira Costa, que está presente aqui nessa sala. E aqui, como eu mostrei, de todo o Brasil, os nossos revisores internacionais, coordenados pelo professor Duarte Nuno Vieira, né? A autoria da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, supervisão geral do presidente da associação e do nosso coordenador científico, doutor Ivan Diab Miziara, a coordenação nacional foi eu que fiz. E esse aqui é um trabalho que a gente publicou na Jus Brasil, né, que eu estava conversando com o doutor Sebastião há pouco tempo atrás, que é para divulgar o nosso trabalho para os operadores do direito, para dizer, olha, nós estamos aqui, nós lançamos um instrumento médico-pericial muito, muito, muito melhor que a antiga e já revogada tabela de indenização da SUSEP. Então, vocês podem ter acesso aqui também a esse artigo da Jus Brasil. E lembrar que, independente da apuração do dano num percentual, né, de um dano biológico, de um prejuízo morfofuncional, cada avaliação pericial é única, cada indivíduo é diferente dos outros. Tá? Ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar. Eu aproveito para parabenizar os alunos da faculdade que tiveram um esforço hercúleo, sob a coordenação do professor Leandro, para produzir 3 artigos científicos usando a tabela brasileira, né, que foi recém-lançada em menos de um mês, né, produzir um trabalho para publicar nesse evento. Então, agradeço a Marcela, a Rafaela, a Humberto, a Daniela, a Ana Laura e a Maria Clara. Meus parabéns. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada, doutora Vivian. Passamos a livre palavra para o desembargador doutor Sebastião Geraldo de Oliveira. Bem, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa mesa, o professor Leandro, as colegas de exposição, a doutora Vivian, e a outra colega de Minas também, que participou da tabela, cumprimentar esse público distinto aqui presente, esta faculdade com toda a sua dinâmica, firmeza, e eu acompanho há muitos anos, dou aula aqui na pós-graduação de Medicina do Trabalho desde o ano de 94, então faz muito tempo. E ao Leandro, especificamente, eu não tive como recusar o convite, que o Leandro é, para mim, um modelo de idealismo, de firmeza, de caráter, e tudo que ele começa a empreender, coloca tanta alma, tanto vigor, que acaba dando certo. E eu tive que cancelar outras coisas para poder vir aqui participar com o Leandro, com muita alegria, e parabéns pela iniciativa e um congresso dessa dimensão. Aos meus colegas, desembargador Ricardo Morrala, que está aqui, Cristiano Musa, juízes, e os demais alunos, que eu estou vendo aqui diversos, é uma alegria estar com vocês. Bem, me deram para abordagem avaliação dos danos corporais para efeitos indenizatórios, a visão do julgador. É uma questão nova, vamos verificar como que isso vai funcionar na ótica de quem vai julgar. Veja, primeiramente, vamos entender o que é indenização, que eu estava dizendo para a Viva ali um pouco antes, e para a Flávia. Olha, a questão não é qual tabela aplicar, a questão é qual dano vamos reparar. Isso é um ponto importante, porque a tabela está para que ótica? Ela está sustentando, avaliando que tipo de dano. Primeiro, então, vamos verificar a indenização. A indenização, para reparar um dano, portanto, a palavra vem do latim indemnis, ou seja, tornar sem dano, indamino, não dano. A indenização vem de não ter o dano, né? Tornar íntegro, restaurado, ileso. Essa é a ideia da indenização. Mas agora, um conceito, toda desvantagem em nossos bens jurídicos, como o patrimônio, o corpo, a vida, a saúde, a honra, o crédito, o bem-estar, o projeto de vida, tudo isso são danos, diversos danos. A tabela para reparar qual dano, qual deles vamos utilizar essa tabela. E cada vez mais a ciência jurídica vai aperfeiçoando e vai vislumbrando danos que no passado não eram percebidos, como eu vou indicar daqui a pouco. Me lembro dessa frase de um jurista italiano, Adriano De Cupis, que diz assim:
tudo que o direito tutela, o dano vulnera. Por exemplo, o direito tutela agora o bem-estar, e, então, o bem-estar geral, psicobiofísico, então, criou o dano existencial. Dano existencial está previsto na CLT agora. Lógico, qualquer pessoa que se sentir lesada na sua existência pode postular a indenização pelo dano existencial. O direito de tutela. Tudo que o direito tutela, o dano vulnera. Consagrou-se aquela reparação, ela é passível de sofrer um dano. E o acidente ou doença ocupacional, nosso tema mais direto, implica múltiplos danos, né? E múltiplas consequências. Então, vejam, por exemplo, o acidente tem repercussões trabalhistas, e aí são direitos decorrentes da CLT, as faltas, estabilidade, depósito de fundo de garantia. O acidente tem repercussões junto ao INSS, vários benefícios previstos na lei previdenciária. O acidente tem repercussões, aí sim, nas indenizações, nas reparações, é aí que nós vamos precisar da tabela. O dano material, o dano moral e dano existencial, o dano estético, perda de chance, ação regressiva do INSS, são várias reparações indenizatórias previsto aí, então, é uma outra consequência do acidente. E tem ainda consequências criminais. Logo, cada vez mais o empregador, sintonizado com essa nova era, vai ter que investir em prevenção, em contratar profissionais competentes para evitar que o acidente ocorra, porque o acidente tem um custo muito elevado, vai afetar o seu passivo trabalhista se ele não cuidar adequadamente da prevenção. Mas vamos trabalhar especialmente esse tema aqui das indenizações, que é onde vamos aplicar a tabela. Veja, nesse quadro aqui está bem claro. Nós temos, portanto, danos materiais ou patrimoniais, é aquele que diretamente afeta a renda da vítima, do trabalhador. Tem o dano emergente, o prejuízo imediato, e o lucro cessante ou pensão, que ele vai deixar de receber a longo prazo. Esse é o dano patrimonial. Criou-se aí no meio a perda de chance. Isso veio do direito francês, chegou no Brasil, porque muitas vezes aquele acidente impede a pessoa de obter um cargo, uma função, uma atividade que ele estava prestes a alcançar ou tomar posse. Por exemplo, um caso ocorrido. Um trabalhador atuava numa agência bancária, que era um posto de atendimento bancário dentro de uma empresa. No final do dia, levava os valores recolhidos, os cheques, para a matriz daquela agência. A rotina ficou conhecida, foi assaltado, entrou em luta corporal com os assaltantes e ficou com sequelas. No dia que ele ia fazer a prova, a última prova, para um concurso do Ministério Público, só faltava a prova oral, ele estava internado, não pôde fazer a prova, e não pôde assumir o cargo. Portanto, aquele acidente, aquele ato ilícito, impediu que ele assumisse um cargo que ele ia perceber um valor muito superior ao que ele percebia como bancário. Perdeu a chance. Cabe indenizar. Era certeza que ele iria passar? Não, mas existia uma grande probabilidade. Perda de chance. Às vezes, aquele ilícito provoca uma perda de chance. Isso é indenizável também. A ciência jurídica vai desenvolvendo para cobrir danos que até então, no passado, a gente não alcançava. São as sutilezas que vamos alcançando, né? Mas, além desse dano patrimonial e perda de chance, temos dano extrapatrimonial. Por que extrapatrimonial? Que não é financeiro imediatamente. São danos diversos no bem-estar que a pessoa tem. O dano moral, no sentido mais estrito, porque nós falamos no Brasil até então, dano moral como sinônimo de dano extrapatrimonial. Mas agora a ciência jurídica está avançando para, olha, o dano extrapatrimonial é gênero e as suas espécies são essa aí, dano moral, dano existencial, dano estético. A tabela nós vamos utilizar especialmente no dano material. O dano moral, dano existencial, dano estético. No dano estético, sim, vou falar que pode ser cabível a aplicação da tabela em parte, mas especialmente lá no dano material. Por quê? O que se indeniza
O que se indeniza no acidente de trabalho? Nós indenizamos, pela previsão do Código Civil, o que está aqui no artigo 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido, a vítima, não possa mais exercer seu ofício ou profissão, ou diminuir a sua capacidade de trabalho, terá uma indenização, correspondente a quê? A importância do trabalho que ficou incapacitado, ou da depreciação que sofreu. O que indeniza é a perda da aptidão para o trabalho, a perda da capacidade. Não é o dano corporal propriamente dito, isso é dano estético. O que se indeniza é o seguinte, e aí a tabela vai utilizar, essa perda corporal afetou em que circunstância, em que percentual a sua aptidão para o trabalho. Essa é a fonte normativa dos danos materiais. E por isso que até então nós não tínhamos uma tabela no Brasil e utilizava por empréstimo a tabela de seguro. Mas a tabela foi feita para calcular o valor do seguro. Olha, eu vou indenizar isso, portanto, eu só cobro isso. Por isso que a tabela de seguro do DPVAT, uma tabela da SUSEP é muito limitada, porque ela foi calculada especificamente para vender contrato de seguro. Como não tinha outra tabela, partia-se dela até então. Muito bem. E veja, a ótica de avaliação é no ofício ou profissão que a vítima exercia. Eu tenho que enxergar o trabalhador na profissão que ele exercia. Ele não é obrigado a readaptar-se para função diversa. Na ótica da lei, o seu ofício ou profissão, analisando o caso concreto. Quer dizer, mesmo que a vítima continue reabilitada a trabalhar naquela função, como ela teve uma perda de aptidão para o trabalho, é também indenizável, ainda que ela não tenha nem perda financeira, que a empresa continuou com ele trabalhando. Mas ele tem um currículo negativo, na sua promoção, na sua carreira, ficou prejudicado, por isso que aquele dano é também indenizável. Muito bem, e aí a jurisprudência, a respeito desse tema, menciona, por exemplo, olha, um julgamento de 2023 do Tribunal Superior do Trabalho, menciona que deve ser apurada a indenização a partir do grau da incapacidade para exercício do ofício ou profissão exercido pelo trabalhador na época do acidente, e não do labor em geral. Eu tenho que analisar esse trabalhador. Por exemplo, ele pode trabalhar no telemarketing, mas ele é um trabalhador braçal, rural, e vai se adaptar a isso? Não. Tem que analisar o seu ofício ou profissão. Muito bem. E aqui, um outro acórdão do TST, colocando, e veja bem, como ele disse aqui, considerando que não há uma tabela específica para reparação civil, o julgador se vale de percentuais indicados por peritos e de critérios aplicáveis, por analogia, à pensão civil, como, por exemplo, regulamento da Previdência Social, tabela DPVAT, tabela SUSEP, tabela da CIF, por analogia. Eu espero, Vivian, que a partir de aqui a algum tempo, temos uma tabela brasileira, né, que ela seja respaldada pela experiência, por órgãos que lhes deem mais respaldo, além da associação, sim, é importante, é um órgão científico de pessoas estudiosas, mas é muito importante que ela venha ter respaldo da ANANT, respaldo do CFM, e quem sabe até no futuro algum deputado ou senador faça uma norma legal para vincular essa tabela a reparações. Aí ela passaria a ter força normativa. Por enquanto, ela tem força de conhecimento científico, por argumento de autoridade dos peritos. Mas ela é uma semente que pode germinar e se tornar uma tabela respeitada pela sua própria autoridade científica. E isso é vocês que vão fazer essa divulgação, e nós vamos ajudar. Eu não posso dizer se ela é boa ou ruim, presumo que seja boa, presumo. Mas a experiência do dia a dia, das impugnações dos laudos, as virtudes ou os defeitos que o perito e os assistentes técnicos indicarem, é que vão me dizer do grau da tabela, da confiabilidade, e que eu espero que assim seja, e ela vai sendo consagrada. Estava fazendo falta, sim, no Brasil, uma tabela para nos dar respaldo para o julgador. E pode ser que ela venha ocupar esse lugar. A tabela da SUSEP, como já foi dito aqui, é muito limitada, não vou nem comentar, só que a tabela da SUSEP
veja bem, ela não analisa a importância do trabalho para o qual ficou inabilitado ou da depreciação que sofreu. Ela não analisa isso. É uma tabela feita para seguros. A tabela da SUSEP não considera a idade, na hora que eu vou julgar eu considero, não considera o grau de instrução, não considera onde reside, é um local acessível ou não, é um local que tem meio de deslocamento ou não. Eu tenho que, quando for julgar o acidente, onde a vítima está localizada, como vai ser o dia a dia dela a partir desse acidente. E outras repercussões. A tabela da SUSEP não tem nada disso, e por isso que ela é limitada, e ela até já foi revogada. Desde 2022, a tabela da SUSEP não vigora mais, apesar de, historicamente, continuar em funcionamento. Depois de 2022, eu liguei para alguns seguradores, atualizando o livro. Falei, e agora, como é que vocês estão fazendo? Não tem a tabela? Falei, nós incorporamos a tabela no contrato seguro, que aí é contratual. Há ilegalidade nisso? Não, não há. Só que a seguradora, para vender um seguro mais barato, tem interesse em manter a tabela da SUSEP, porque ela sabe, o meu teto é esse, eu vou indenizar isso, então eu vendo o seguro mais barato, que não é a tabela de reparação do dano integralmente, é uma tabela de reparação do dano naquele valor tabelado e limitado. Por isso que as seguradoras têm interesse em manter a tabela da SUSEP. Mas, como eu disse, ela não vigora mais, foi revogada, tem toda uma história, mas eu estou colocando aqui os fundamentos. Desde 2022, com aquela lei da liberdade econômica, da principiologia que trouxe aquela lei de liberdade econômica, falando não cabe ao Estado interferir na negociação direta de seguro, cabe dar respaldo num sistema rígido de seguro, sim, mas não interferir na negociação do seguro, e por isso que a tabela da SUSEP foi revogada. Tem a tabela da CIF, que é uma tabela muito complexa, é aplicável no Brasil para cálculo de benefícios assistenciais, né, dessa lei do benefício da assistência social, da LOAS. Em Portugal, nós temos uma tabela prevista em lei. Quem sabe um dia essa tabela de vocês pode ser respaldada num projeto para ter respaldo legal. Aí vincula o julgador. Por enquanto, ela é uma referência importante, especialmente diante de uma lacuna existente no Brasil desde sempre, essa lacuna de reparação de danos civis. Não tínhamos uma tabela. Temos uma tabela agora, e ela está sendo experimentada, e é bom que seja divulgada para a gente valorizar também as nossas produções, né? Então, foi lançado, já foi falado aqui, 6/9/2024, é o mês passado, mas eu comecei a perguntar qual o critério da tabela. Ela analisa só o déficit funcional ou também o prejuízo estético? Adota o princípio da reparação integral? São dúvidas que, na hora de julgar, ela analisa a questão do dano existencial, a repercussão moral ou só física? Só o corpo? Só o dano corporal ou o dano espiritual? Ou dano moral no sentido amplo que ela aplica? São dúvidas que o julgador vai indagar na hora de proferir o julgamento. Gostei de verificar sobre... Bem, antes de falar isso, a tabela traz benefícios porque uniformiza tratamento. Fugimos daquilo que eu vi lá no prefácio da tabela, do Duarte Nunes, meu conhecido, lá de Portugal, evita os delírios de generosidade ou os excessos de avareza pericial. Quer dizer, o perito tem que ser técnico. O perito é um fotógrafo. Ele tem que fotografar sem Photoshop. Olha, a foto é esta. O juiz dá um enquadramento jurídico. Ele não pode participar emotivamente da tabela, nem para sentido de generosidade, nem para o sentido de avareza, conforme o linguajar aí do Duarte Nunes. Então, são pontos importantes, mas veja bem, a gente utiliza muito essa expressão no direito. A tabela é uma roupa tamanho único. Mas a roupa tamanho único vai cair muito bem na maioria das pessoas, mas para algumas eu tenho que fazer ajustes, para que fique um caimento harmonioso nessa roupa tamanho único. E o juiz faz esse ajuste, e o perito também faz esse ajuste. Na singularidade deste caso, eu tenho que fazer alguns ajustes na tabela e explico por que estou fazendo esse devido ajuste. Singularidade do caso concreto, né?
Então, as tabelas vão nos auxiliar para o julgamento, especialmente na medida que ela for sendo respaldada por órgãos científicos. Eu coloquei ANANT, coloquei CFM, mas não sei, é BNT, ou não sei, órgãos de regulação. Quanto mais órgãos der respaldo à tabela, mais respeitabilidade ela terá e mais aceitação ela terá no meio pericial e no meio jurídico. Alguns princípios me chamaram a atenção na tabela. E gostei desse primeiro, que às vezes a gente sente falta nas perícias. O médico perito deve, quer dizer, obrigação, descrever e elucidar de forma exaustiva e minuciosa o significado do percentual atribuído, tendo em conta os componentes lesional, funcional e situacional do indivíduo periciado. Ou seja, cabe ao perito explicar com clareza, com linguagem acessível e compreensiva pelo leigo, a razão de ser de ter escolhido aquele percentual. Não basta ele simplesmente atribuir, ele tem que fundamentar. Porque atribuiu, isso é importante, e nós sabemos que alguns peritos fazem um volume grande de perícias, quase que por atacado, e aí não tem tempo de fazer essa forma de elucidar exaustiva. Tomara que as perícias sigam essa recomendação que está lá nos princípios gerais da tabela. Segundo, isso aqui me preocupou. O dano deve ser apurado após a consolidação médico-legal da lesão, finalizados os tratamentos, esgotando-se as medidas terapêuticas atuais e disponíveis, não se vislumbrando a evolução para a melhora da lesão, configurando sequela de um dano permanente. Só que, em muitos casos que nós recebemos, o dano está em evolução ainda. E não é obrigado a vítima esperar o dano consolidar. O dano, por ser vivo, aquilo vai oscilar, e pode regredir ou progredir. Então, apurada após a consolidação, muitas perícias restariam inviabilizadas, porque a pessoa tem direito de ação desde que sofreu o prejuízo. Ah, mas o prejuízo vai aprofundar? Talvez. Vai consolidar? Talvez. Vai consolidar em que nível? Não sei, está em tratamento ainda, e ele já tem direito de ação. E eu vou nomear perito nessa época. Então, se for levar ao pé da letra o item 6, o perito fala assim, olha, eu não posso fazer perita por hora, eu não posso fazer o exame por hora, que eu preciso aguardar a consolidação. Ele deve fazer uma explicação por isso. Porque, se for aplicar, nós colocamos... O que cabe quando eu julgo uma questão como essa? Quando eu julgo uma questão como essa, eu coloco o seguinte, olha, o dano fotografado nesse momento é este. Se amanhã ele vier agravar ou regredir, a parte pode entrar com outra ação chamada revisional, para rever o dano arbitrado, porque o dano é dinâmico. A vida vai passando, tem que fazer ajustes. Por isso foi criada a figura jurídica da ação revisional para ajustar o dano. Então, esse princípio tem que ser analisado com cuidado nas perícias trabalhistas, porque ele pode sofrer alguns... não pode levar ao pé da letra isso, senão ele ficaria inviabilizado fazer perícia do momento. E eu tenho que analisar com fotografia do dia que foi realizada a prova pericial. O item 9, como eu tinha 20 minutos, eu separei alguns, para não ficar muito extenso, especialmente de que tem jogo do Atlético, né? A gente fica meio assim. Veja bem, deve-se identificar a existência de estado patológico anterior no indivíduo periciado. Essa terminologia é bem do direito português, direito europeu. O Brasil, ele analisa isso na figura da concausa anterior. O estado anterior é uma terminologia muito utilizada no direito português. Mas ele é cabível. O nome iuris não muda muito, é o rótulo. O que é o estado anterior? Eu já joguei caso assim, a pessoa tinha sofrido uma queda de moto, ficou com uma sequela na perna, depois sofreu um acidente de trabalho, como ele já tinha um estado anterior daquela sequela na perna, o acidente produziu um dano mais grave. Mas, veja bem, a queda de moto anterior não tem nada a ver com o acidente que sofreu na empresa. Diz a tabela que eu devo analisar o estado anterior, essa concausa anterior, na terminologia da lei brasileira, e vou verificar qual foi sua interferência. Aí fala, o dano real corresponde ao dano apurado no presente, subtraindo-se dele o estado anterior. Isso é uma figura nova
com essa terminologia no direito brasileiro, mas o perito precisa esclarecer bem para o juiz o que é esse estado anterior ou com causa anterior, para não se pegar muito a letra, conforme está indicado no princípio, para aplicar a lei brasileira e não a lei portuguesa, que tem essa previsão com mais clareza, da forma que é indicada lá. E tudo isso eu estou dizendo por quê? Porque a nossa Constituição, graças a Deus, estabelece no artigo 93, item 9, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentada todas as decisões sob pena de nulidade. Para eu julgar e indicar um percentual, algo, eu estou indicando isso por causa disso, disso, disso e daquilo. Por isso eu gostei do item 3, indicar de forma exaustiva. Porque se não tiver fundamentado, a decisão pode ser anulada. Pode recorrer lá o doutor Ricardo Antônio Morralha, nulo, porque o perito foi displicente e não cumpriu nem o que recomenda lá o princípio da tabela brasileira. Retorne para complementar o laudo de forma como o estado da arte requer. E isso dá nulidade, e por isso que é importante seguir esse princípio. E aí também uma indicação do TST, falando que não tem no Brasil parâmetros norteadores, vou analisar o caso concreto a partir das suas peculiaridades, o que é, e a tabela veio naturalmente para ajudar a fazer isso. Bem, eu tinha preparado um material a mais aqui, eu vou passar bem rapidinho para ele. O dano estético pode sim a tabela auxiliar, porque antigamente o pessoal misturava dano estético e dano moral. Falava, tudo é dano moral. Só que, com o passar do tempo, entendeu-se que o dano estético é mais externo, mais visível. O dano moral é interno, é o sofrimento psíquico mais interno. Eu até coloquei uma definição no meu livro assim, ó, o dano estético materializa-se no aspecto exterior da vítima, enquanto o dano moral reside nas entranhas ocultas dos seus dramas interiores. O primeiro, o dano estético, ostensivo, todos podem ver. O dano moral mais encoberto, poucos percebem. O dano estético, o corpo mostra. O dano moral, a alma sente. Então, são figuras distintas, dano estético e dano moral, ambos vinculados ao dano extrapatrimonial. E o STJ, o TST, fala que cabe acumular dano estético e dano moral, desde 2009, é previsto assim. Mas começou a surgir no TST, sobre o dano estético, vários acordos assim, avaliação de 2 pontos numa escala de até 7. Que escala é essa até 7? De 1 a 7. Pareceu assim, prejuízo estético classe 1 numa escala de 1 a 7. De onde surgiu isso? Surgiu exatamente dessa escala que é aplicada lá em Coimbra, né, em Portugal. Primeiro, essa escala francesa, que indica o dano... Aqui eu estou falando dano estético, não é dano material, dano estético. De 7 graus, que depois um autor espanhol acrescentou, barrou, percentuais. Essa escala que muitos que fizeram esse curso na Universidade de Coimbra, que eu dei aula nele também, algumas aulas foram ministradas aqui no Brasil, fizeram esse curso de avaliação do dano corporal, segundo a ótica da Universidade de Coimbra, eles colocaram essa tabela de 7 graus. O que precisa é complementar essa tabela com critérios de avaliação. O dano estético no rosto é de uma forma, existe o dano estético estático e o dano estético dinâmico. O dano estético estático, você está dessa forma, a pessoa percebe o dano. Mas o dinâmico, quando você vai andar, vai estar coxa, o dano estético dinâmico. Essa tabela menciona a respeito disso. Então, mas são figuras do direito português que está vindo, chegando no Brasil, e muitos falam assim, que escala é essa de 1 a 7? A escala de 1 a 7 é essa. Eu transcrevi no livro para facilitar a compreensão. Bem, isso aqui eu vou passar, que não tem questão de dano, o tempo voou. Só para finalizar, tudo que eu mencionei aqui está nesse livro, a última edição é desse ano. Eu liguei para a editora e falei, olha, o Leandro é muito meu amigo, arranja aí pelo menos uma gracinha. Aí eles falaram, vou dar um cupom de desconto para quem comprar, quem comprar da editora, é um livro de 1.008 páginas, tem esse código de desconto, vocês podem fotografar e comprar e entrega em casa sem frete por esse valor de R$ 164,90. Pessoal, era isso, muito obrigado pela oportunidade e parabéns mais uma vez, Leandro, pela realização.
Para encerrar essa mesa, agradecemos a fala do Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira. Obrigada por essa aula, doutor. Convidamos ao palco a discente Rafaela Brant dos Santos, acadêmica do curso de Medicina da nossa instituição, para apresentar o trabalho Danos Auditivos e Avaliação de acordo com a tabela ABM-LPM. Ciências médicas, e hoje eu vou abordar o dano auditivo e a sua valorização de acordo com a tabela brasileira de apuração do dano corporal, que acabou de ser muito bem explicada aqui nessa mesa. Se puder passar ali, por gentileza, o slide. Bom, essa tabela foi publicada no ano de 2024 pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, e ela funciona como um instrumento técnico pericial. Então, para explicar um pouco da utilidade dessa tabela, eu trouxe um caso que aconteceu em 2018, de um motorista que começou a perceber sinais de hipoacusia. Esse motorista foi direcionado para realizar uma audiometria que apresentou alterações, e ele foi direcionado também para fazer o uso do aparelho auditivo, porém ele não pôde comprá-lo devido ao alto custo. Nesse mesmo ano, esse trabalhador foi demitido do seu emprego, fez o teste demissional e foi considerado apto para trabalhar. Todo esse processo culminou, então, na realização de uma perícia médica. Dito isso, o objetivo desse trabalho é relatar e analisar o dano auditivo de acordo com as orientações da tabela brasileira para apuração do dano corporal. E, para isso, nós vamos calcular o dano relacionado a esse caso que eu acabei de mencionar. Bom, o paciente apresentou a audiometria, que está no slide, e nela nós podemos ver quantos decibéis ele pode escutar em cada faixa de frequência. Segundo a tabela, é importante nós analisarmos os decibéis para as faixas de frequência de 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz. Então, analisados esses decibéis, nós devemos multiplicá-los pelos coeficientes 2, 4, 3 e 1, respectivamente. Na tabela inferior, eu coloquei toda essa conta, porque depois de feitos esses cálculos, nós temos que somar todos os valores e dividir por 10. Assim, nós vamos achar o valor de perda auditiva para cada orelha, que nesse caso foi de 58 decibéis, tanto para a orelha esquerda quanto para a orelha direita. E esse valor é importante porque ele vai nos ajudar a achar qual é o déficit auditivo funcional desse paciente, que se encontra na tabela A. Então, eu peço, por favor, que vocês olhem para a primeira coluna dessa tabela. Nela, nós devemos localizar o valor de perda auditiva da orelha direita do paciente. Como foi de 58 decibéis, ele se encontra ali na faixa entre 50 e 59. Nós vamos fazer esse mesmo processo na primeira linha da tabela, dessa vez observando a orelha esquerda. Como ele também teve uma perda auditiva de 58 decibéis nessa orelha, nós vamos circular a mesma faixa. Assim, nós vamos fazer duas linhas a partir desses valores em um ângulo de 90 graus, e o número no qual elas se confluem é o valor percentual do déficit auditivo funcional desse paciente. Mas apenas esse valor não é suficiente para nós determinarmos o dano auditivo total, conforme a doutora Vívia mencionou aqui na sua apresentação, porque nós também temos que levar em consideração o índice de reconhecimento de fala, que está lá na audiometria dele também. Para isso, eu peço que vocês visualizem a tabela B. Nessa tabela, nós vamos apresentar a discriminação de monossílabos desse paciente. Então, na primeira coluna, verificamos a faixa do paciente de 76% de discriminação de monossílabos na orelha direita. Então, vamos circular o valor de 71 a 80, que é a faixa onde se encontra o valor de 76%. Vamos repetir o processo para a orelha esquerda, na primeira linha da tabela. Dessa vez,
pensando no valor de 64%. Ambos os valores foram demonstrados na audiometria do paciente. Bom, fazendo o mesmo processo de confluência das retas, nós chegamos ao valor de 3%. Para chegar ao dano total sofrido pelo paciente, nós devemos somar os valores da tabela A e da tabela B. Sendo assim, chegamos ao valor total de 23% de dano auditivo. Por fim, para concluir, eu gostaria de ressaltar que a tabela brasileira para a apuração do dano corporal é essencial para a valorização do dano auditivo, uma vez que ela oferece uma classificação padronizada. Por ela ter critérios específicos e bem definidos, ela favorece a tomada de decisões judiciais mais assertivas e congruentes com a norma em vigência. Por fim, essa tabela é um instrumento técnico médico-pericial que é pautado nos princípios de objetividade, transparência e equidade. Agradeço a todos pela sua atenção. Boa noite. Obrigada, Rafaela Brant. Para mediar essa mesa, convidamos e passamos a palavra para a doutora Flávia Pereira Costa e para o professor doutor Leandro Duarte. Queria agradecer aí a participação do doutor Sebastião, doutora Vivian. Trouxeram uma mesa bastante enriquecedora e trouxeram soluções e problemas, né? Eu acho que é mais ou menos assim que a gente caminha. A ideia de se fazer um congresso dessa natureza, a ideia institucional, é exatamente promover esses debates e chamar as instituições para a gente poder conversar. Então, se a tabela agora está sendo modelada, né, e eu fiquei muito feliz quando eu vi essa tabela, porque ela referencia todas as tabelas que existem no mundo, então, ou seja, a gente pode dizer que ela é uma síntese daquilo que talvez há de melhor no mundo. Então, a gente precisa analisar, estudar e começar a utilizar. Como a Rafaela colocou muito bem agora, e parabéns pela oratória e pela dedicação, viu, Rafael? Esse cálculo, né, do dano corporal da PAIR, ele não é simples, ele é difícil. E, aliás, a PAIR, com essa nova metodologia de valorização, ela muda um pouco aí o entendimento, como a professora Vivian colocou muito bem aí. O que vai acontecer nos tribunais, nós não sabemos, mas nós estamos em Minas Gerais, e a gente tem ruído como uma situação crítica aí de exposição para as pessoas, para os trabalhadores. Vamos ter mais reflexões aí a serem feitas. Talvez, depois aqui do Congresso, a gente pode talvez caminhar numa espécie de um consenso, né? Quais agora as diretrizes que a gente tem que seguir? Quais as entidades que a gente tem que convocar para a gente comunicar melhor? O caminho será a promulgação futura, né? Minutar aí uma lei como existe em Portugal, e fica muito mais fácil, realmente, como você tem a validação, né, de um sistema aí jurídico. A gente vai demorar um pouco ainda, se esse for o caminho. Agora, eu queria colocar aqui um ponto que foi abordado por vocês dois aí, que é a perspectiva do dano. Do ponto de vista do direito, quando se fala de dano, você tem uma série lá de vertentes, vamos dizer assim, que são meramente jurídicas. E quando a gente fala do dano corporal médico, a gente está falando, muitas vezes, da perda da funcionalidade. E a gente esbarrou aí em um ponto que está lá no artigo 950 do Código Civil. Ainda que eu tenha um dano, se ele não gerar incapacidade, dano corporal médico, eu vou indenizar esse dano, né? Esse é um ponto que eu queria devolver para vocês para uma exposição. E mais, será que a gente precisaria de ter alguma inovação, alguma modificação no nosso sistema de código, para que ele entenda, talvez, que
Quando você tem um dano corporal, você tem uma valorização de um prejuízo tridimensional, quero dizer, aqui, parafraseando a professora Maria Tereza Magalhães, de Portugal, né? É para a vida de relação e não só para o trabalho. Será que a gente precisa, então, evoluir um pouco no Código Civil, no sentido de colocar isso um pouco melhor do ponto de vista da norma, para que os julgadores, então, consigam aplicar isso aí de uma forma melhor? Então, seria isso como um ponto aí de reflexão e os comentários aí dos palestrantes. Alô? Muito bem apontado, né? Então, essa questão do dano corporal e do dano jurídico tem uma diferença. Eu acho que o doutor Sebastião depois vai nos aclarear esses conceitos, essas diferenças, mas, do ponto de vista médico, apontar esse estado de relação, prejuízo de participação, que nem eu coloquei naquele slide, todos os domínios da vida que pode impactar um dano, né? A aprendizagem, o autocuidado, a vida doméstica, a mobilidade, que são conceitos da CIF, né? Participação em diversos domínios. O trabalho é uma atividade dentro de diversas atividades de diferentes domínios. Então, no meu entendimento pessoal, tá? Estou falando agora como Vivian, não como perita, porque, como perita, não posso colocar meu entendimento pessoal nos meus laudos, mas, de uma forma mais ampla e filosófica do tema, eu coloco a minha visão pessoal nesse assunto. Eu acho que todo dano deve ser indenizado, né? Independente se ele repercute na capacidade de trabalho, porque nesse prejuízo de participação, né, da parte pessoal, social e laboral é só um aspecto da vida da pessoa. E, eventualmente, a gente vai fazer perícias de crianças que não trabalham, ou de idosos que estão aposentados. Então, se eles apresentarem um dano, não deverão ser indenizados? Ou só os indivíduos que estão, né, na faixa etária de capacidade de trabalho? Então, nesse meu entendimento muito íntimo, tá? Vou passar a palavra para o professor Sebastião. Bem, Leandro, a sua pergunta é instigante, mas veja, com o passar do tempo, o direito vai captando lesões mais sutis que no passado não eram percebidas. Antigamente era só o dano material, pronto. Mas espera aí, mas a pessoa teve um prejuízo também na sua esfera íntima, na sua angústia, na sua decepção, aí veio o dano moral. Mas espera aí, mas além de... Ele não perdeu a capacidade de trabalho nenhuma, mas ele ficou com lesão estética. Se ele for, por exemplo, trabalhar com vendas, vai repercutir, até financeiramente. Mas, independente disso, a alteração estética aí vai gerar um dano estético. O 950 fala da perda da capacidade laboral, isso é uma coisa. Com o passar do tempo, e os julgamentos, a jurisprudência é fonte do direito, sabe por quê? A lei é estática e a vida é dinâmica. A lei pode ficar fossilizada pelo tempo. O julgador vai adaptar leis antigas a situações modernas. E por isso que, ainda que o dano existencial nem estava previsto em lei no Brasil, já era indenizável. Criação jurisprudencial, agora está na lei. Então, na medida, eu até coloquei a frase lá, tudo que o direito tutela, o dano vulnera. O direito passou a tutelar. Por exemplo, você tem direito de não ser discriminado, perseguido, humilhado. Antigamente, não tinha esse direito. Hoje, você pode ter um assédio moral que gera uma indenização. Quer dizer, o direito vai evoluindo, a ciência vai evoluindo. Então, a tabela cuida do dano corporal, é um ponto mais importante deles. Agora, além dessa tabela, que eu vou utilizar para avaliar a perda da capacidade laborativa, eu vou analisar, teve prejuízo estético? De que grau? Teve prejuízo existencial? Seu projeto de vida alterou e vai passar a andar numa cadeira de rodas? Ele ficou incapacitado, mas isso é uma coisa, perdeu a capacidade. Mas, além disso, a sua existência foi arruinada, dano existencial. Então, nesse caso, ele vai ter também o direito, mas aí vamos criar uma tabela de avaliação de dano existencial? Talvez. Porque o projeto de vida dele foi afetado, sim. A pessoa trabalhava no laboratório, exposta a um agente de alta tecnologia, perdeu a capacidade reprodutiva.
Que dano é esse? Dano existencial. A sua vida foi alterada. Ela queria ser mãe biológica, não pode mais. Como é que eu avalio isso? Então, assim, vão surgindo, e o juiz está condenado a julgar. Apareceu esse pedido, eu tenho que julgar. Eu não sei como é que julga isso. Não, tem que julgar. Tem lei? Tem. Se não tiver, eu vou para o princípio. Qual que é o justo do caso concreto? Então, a tabela é um ponto importante, supra uma lacuna importante. Agora, ela vai ser suplementada por demandas outras que vão surgindo. Pode ser criar um anexo de tabela de avaliação de dano estético, dano corporal para fins de habilitação de atividade, para a sua habilitação profissional. E o dano estético para fins estéticos mesmo, né? Qual que é uma tabela para isso? Tem graus, igual em Portugal essa tabela criou, quem sabe pode ser um anexo da tabela para avaliação de dano estético. Anexo para avaliação de dano existencial. Como é que você vai arruinar seu projeto de vida? Que tais graus influenciam o seu projeto de vida? Conforme a pessoa adorava dançar, adorava jogar um futebol, não pode mais. A sua existência foi arruinada e tem uma repercussão indenizável que está numa lei brasileira. Então, são questões dinâmicas que as tabelas terão que ser atualizadas para contemplar isso, que o julgador, enquanto não tem tabela, ele vai colocando. A tabela uniformiza, padroniza julgamento para situações semelhantes. Por isso que ela tem essa grande virtude. Mas, enquanto não tem a tabela para todas as situações, eu tenho que complementá-la analisando os fatos indicados ali no laudo do perito. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar ao doutor Leandro e agradecer pelo convite da gente fazer a parceria, né, entre a instituição e a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional Minas Gerais. Aqui, enquanto presidente dessa associação, nós estamos honrados pela mesa que foi formada, haja vista a imensidão da importância da tabela brasileira da ABML-PM, que foi lançada em 6 de setembro de 2024. É importante para nós, peritos, para os operadores do direito, para os colegas que aqui estão, para os estudantes que conheçam a tabela, para a gente difundi-la e, de fato, torná-la de uso nacional. Haja vista o nosso empenho, o nosso trabalho, o trabalho feito pela coordenadora, que foi a doutora Vivian, e da gente ter tentado uniformizar, conforme foi apresentado, todas as tabelas mundiais, que nada fizemos de diferente de pegar as tabelas europeia, americana, portuguesa e a tabela da SUSEP, fazer um estudo, né, que durou aí 1 ano e 3 meses, né, professora? E trazer para vocês essa novidade. Eu espero que seja o primeiro de vários eventos. Nós estamos aqui à disposição e contamos com a parceria. E gostaria de agradecê-los e convidá-los para o Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica, que acontecerá aqui em Belo Horizonte, em 2026, com o qual contaremos com os estudantes, né, de medicina e, desde já, em havendo estudantes de direito, a gente espera que sejam formadas ligas acadêmicas de medicina legal e perícia médica. E nós estamos, enquanto a BML-PM, Regional Minas Gerais, abertos e inteiramente dispostos e disponíveis a auxiliar e a fazer parcerias, haja vista a importância desse tema. Hoje nós precisamos de uma formação profícua, uma formação concreta de médicos peritos, que tenham consciência da importância da nossa especialidade. Medicina legal e perícia médica é uma especialidade médica. A gente não faz perícia por bico. A gente faz perícia porque nós somos especialistas nessa área. Por que eu estou colocando essa importância aqui, junto ao doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, vice-presidente da TRT de Minas Gerais, o doutor Ricardo Morhalen, o doutor Daniel Cristiano Musi, da importância da nossa especialidade.
em que pese a banalização midiática da perícia médica, como foi colocado aqui em meses anteriores, da medicina, mas a gente extrapola para a perícia médica. Então, a gente precisa conscientizar para que haja formação de fato desses colegas. Agradecemos a todos. Já adentramos, né, ao jogo do galo hoje. Então, que tenham uma boa noite. Muito obrigada pela presença e obrigado mais uma vez pelo convite, doutor Leandro. Convidamos o professor doutor Leandro Duarte para a homenagem. Obrigada aos doutores por essa mesa tão rica e agradecemos em nome de todos os congressistas. Obrigada. Caros congressistas, faremos agora o encerramento e as menções aos trabalhos mais bem avaliados do nosso congresso. Para isso, podem ficar à vontade, tá? Para isso, convidamos a professora Jéssica Soares e o professor Leandro Duarte para a entrega dos certificados. Aqui também. Boa noite a todos, a todas que estão aqui presentes. Com muita alegria que represento a comissão científica, né, do primeiro Congresso Internacional Ético-Legal. Agradeço a permanência de vocês até o fim do nosso evento. Agradeço ao professor Leandro pela condução, pela programação, pela proposição. E agradeço também todas as autoridades que fizeram parte desse primeiro evento, que já é institucional. Então, contamos, né, com a presença de todos nos próximos CIEL também. Com muita alegria, anuncio que tivemos mais de 100 trabalhos submetidos. Isso, para um primeiro congresso, reforça a necessidade do debate dentro dessa temática, reforça também a potência acadêmica que temos na nossa instituição. Recebemos também trabalhos de outras instituições e, para nós, foi uma grande honra poder avaliar. A comissão científica foi composta por 8 professores docentes aqui da nossa instituição e foi unânime a fala após cada avaliação. Quanto trabalho bom! Quanto trabalho de revisão de literatura, de relato de caso, de estudo original.
E isso, para nós, foi motivo de muita satisfação e de ver que estamos, sim, no caminho certo, né? Fundamentando e reforçando a necessidade da pesquisa acadêmica, propondo aos alunos essa escrita e fazendo parte. Então, muito obrigada também a todos os professores orientadores que se fizeram presentes, que tivemos muitas trocas nesse caminho. Então, muito obrigada. Foi muito difícil, né? Nós criamos desenvolvemos uns critérios de avaliação dentro do que é previsto numa comunicação oral, numa apresentação de pôster comentado, excelentes avaliações. E aí, dessas excelentes avaliações, nós vamos chamar ao palco, né, os representantes, se tiver o professor orientador também, para poder receber o certificado e a nossa homenagem. Mas, de antemão, já agradeço imensamente a entrega de qualidade de todos vocês. Vou começar pela apresentação de pôster. Tivemos 5 sessões de pôsteres comentados, quase 40 trabalhos avaliados. E, em terceiro lugar, ficou o trabalho Quando Ouvir Não Basta. A comunicação como desafio para o atendimento de pacientes surdos, de autoria de Daniel Lucas de Oliveira Santos, Kristen Tolomelli Costa, e orientado pela professora Pauliane Romano Cirilo e pela professora Ana Maria de Jesus Cardoso. Se tiverem os representantes, podem vir ao palco. Muito obrigada. Em segundo lugar, na categoria pôster comentado, tivemos o trabalho Adequação da Comunicação e da Linguagem como Instrumento da Humanização no Cuidado de Saúde para Pessoas com Deficiência Intelectual, de autoria de Camila Xavier, Eduarda Sofia de Mello Almeida, Samanta Tássila de Souza e orientado pelos professores Anita Oliveira Silva, Carlos Vinícius Teixeira Palhares e Isabela Takeshita. Professor Carlos, se pudesse dirigir ao palco e se tiverem outros representantes. E agora, o primeiro lugar na categoria de apresentação de pôster ficou para a importância da criminalística e da perícia criminal na prevenção de acidentes e na formulação de medidas preventivas, de autoria da aluna Jéssica Domingos Corrade, orientado
perita Mônica Domingos de Oliveira, autoria também de Kevin Leandro Chaves Fonseca, Lohane Kathleen Rocha, e orientado pelos professores Pauliane Romano, Carlos Vinícius e Yara Lemos. Parabéns, parabéns, parabéns. Olha só. Parabéns, Xará. Vamos fazer a foto. Para isso foi a correria do século. Agora, na categoria de apresentação oral, ficamos em terceiro lugar com o trabalho Critérios Médicos Legais para Fixação do Valor de Indenizações por Danos Morais no Direito Brasileiro, apresentado pelo Dr. Heriberto Brito de Mello e também escrito por Fábio Panza, Gabriel Boraschi de Paula, Roberta Zurfo Brito de Oliveira, Rogério da Costa Campos e Vivian Espina. Com o evento. Obrigada, olha só. Vou tirar foto aqui em nome do Beto, hein? Obrigada a você. Obrigada. Em segundo lugar, nessa avaliação realizada entre as noites de ontem e de hoje, com trabalhos incríveis apresentados, temos a apresentação O Dano Auditivo e a Valorização de acordo com a tabela ABM-LPM, que foi apresentado brilhantemente pela aluna Rafaela Brant, escrito também por Marcela Pimenta, Humberto Brito, Flávia Pereira Costa, Vivian Espina e orientado também pelo professor Leandro Duarte de Carvalho. Parabéns. Obrigada, Leandro, pela apresentação. E agora, para anunciar o primeiro lugar, tivemos um trabalho apresentado na noite de ontem, de autoria da Renata Papini,
do Maico Bicalho Araújo, orientado pelo professor Hugo Nissa, Caroline do Sim, Matheus de França Furtado, orientado também por mim, pelo professor Carlos Vinícius, Fabiana de Freitas, Roberta Viegas, André Couto e Gama, e também pelo professor Leandro Duarte de Carvalho. O trabalho intitulado Testemunhas de Jeová e Transfusão de Sangue, uma revisão sistemática. Parabéns. Pela dedicação, pela apresentação, pelo empenho. Muito obrigada. Falei, podia ficar. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada a todos. Agora eu passo a palavra para a Luísa. Obrigada, professora. Encerramos o primeiro Congresso Internacional Ético-Legal da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Agradecemos nosso apoiador, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Agradecemos também a presença de todas as pessoas e esperamos que tenham tido aprendizados e experiências enriquecedoras. Até 2025.